Casemiro foi sondado pelo Flamengo e é um antigo sonho de parte da torcida do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais as chances de o volante ex-seleção brasileira pintar por aqui. Falo também sobre um zagueiro do Flamengo ironizando o ataque do Fluminense. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Carlinhos, atacante que ainda pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Vitória. E ele estreou marcando o gol da vitória do seu time por 2-1 no Campeonato Baiano contra o Porto. Gol no finalzinho da partida, assegurando 3 pontos importantes. Hora de falar sobre o zagueiro do Flamengo ironizando o ataque do Fluminense. Eu me refiro a Léo Pereira, que depois do empate em 0-0 entre Flamengo e Fluminense, resolveu destacar a falta de coragem do tricolor. Importante lembrar que esse 0-0 representa o segundo jogo do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz sem vitória contra o rival. Na temporada passada, o Fluminense havia vencido o Flamengo na única derrota do Felipe Luiz sob o comando do time principal do Fla. Jogo de ontem, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense, mas não aproveitou as chances criadas. E depois da partida, o Léo Pereira disse o seguinte, abre aspas, se viu um jogo muito truncado, porque eles estavam jogando por uma ou duas bolas. Acho, inclusive, que eles nem chutaram nenhuma bola no nosso gol. E eles têm um goleiro fantástico do outro lado, que fez um milagre no final. De fato, o Léo Pereira estava certo em relação ao número de finalizações no alvo. O Fluminense não acertou bola no gol do Flamengo, foram apenas duas tentativas, as duas para fora. Importante contar que o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca. O Flamengo tem 14 pontos contra 16 do Volta Redonda, ambos com 8 jogos. O Vasco é o terceiro com 13 pontos, o Botafogo é o quarto com 12 pontos. Situação do Fluminense bastante crítica. O Flu aparece apenas em oitavo, com 11 pontos, mas o que mais chama atenção é que o Fluminense tem um jogo a mais do que todos os seus adversários. Ele ainda faz mais duas partidas vencíveis, mas ainda que faça mais 6 pontos e chegue a 17, difícil imaginar que o Fluminense estará entre os 4 primeiros, chance grande de o time de Mano Menezes não participar do mata-mata do Campeonato Carioca. Meu amigo, o Everson quer saber se vem mais alguém para o Flamengo. Edson, os caras estão em busca no mercado. Tem até uma curiosidade, a avaliação do Felipe Luiz e do José Boto é de que o Flamengo tem muitos pontas velocistas. O Plata, o Michael, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, tem mais um que eu estou esquecendo. E que falta nesse elenco do Flamengo pontas construtores. O que é um ponta construtor? Vamos lembrar do Everton Ribeiro no bom momento do Flamengo? O Everton era um cara que jogava aberto pela direita, mas construía a jogada trazendo a bola para dentro, armava o jogo. E é atrás desse tipo de jogador que o Flamengo está no mercado. Importante lembrar que pontas de velocidade talvez sejam uma das grandes carências de clubes brasileiros, mas o Flamengo tem essa situação de sobra, tá? Os caras também estão atrás de mais um zagueiro e de um volante. O BAP vai poder rasgar o acordo de transmissão da TV que o Landim fez? Não acredito, Alex. Enquanto presidente, com a caneta na mão, o Landim assumiu esse compromisso, né? Hora de falar sobre Casemiro e a chance de um volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos. Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026. O clube inglês topa emprestá-lo e ajudar com parte dos salários. São Paulo adoraria ter o Casemiro, jogador formado na base, com enorme identificação e que já se declarou São Paulino, mas não há condição financeira para essa negociação. O Tricolor alega que hoje já custa mais do que aquilo que estava orçado. E o São Paulo de 2025 vai precisar seguir à risca todo o seu planejamento financeiro, sob o risco de ter dificuldades com o FDIC, aquele fundo de investimentos que está captando no mercado 240 milhões de reais por conta disso.
Ainda que o United ajudasse, por exemplo, com 7 dos 9 milhões de reais por mês do Casemiro, o São Paulo não teria 2 milhões de reais para completar o salário por mês do atleta. Já em relação ao Flamengo, informação exclusiva. Felipe Luiz adoraria contar com o Casemiro. Alexandre e Danilo, seus parceiros dos tempos de seleção, também chegaram a entrar em contato com o Casemiro para entender as condições, mas o Flamengo entende que por conta de todas as cifras seria um negócio para lá de arriscado e complicado. Por mais que o United tope ajudar com a maior parte dos salários, ainda ficaria um valor bastante alto para ser pago de um Flamengo que tem sido econômico nas contratações. Outra coisa que dificulta Casemiro no Flamengo é Jorginho. São jogadores de posições parecidas e a negociação com o volante do Arsenal, que é um pouquinho mais velho do que o Casemiro, está bastante avançada. O Jorginho tem vínculo com o clube inglês somente até junho e já sinalizou ao Flamengo que topa assinar um pré-contrato. Com avanço nas tratativas com o Jorginho, o nome do Casemiro perdeu força no ninho do urubu e não deve ser contratado. Pergunta que eu deixo para você é: o Casemiro caberia no seu clube do coração? Como é que você equacionaria essa questão dos 9 milhões de reais por mês? Só para arrematar, vale a lembrança também de que Cristiano Ronaldo faz um lobby grande para que o Casemiro se junte a ele no Al Nassr da Arábia Saudita. Os caras foram parceiros durante bastante tempo no Real Madrid. Para falar sobre Lucas Paquetá, meio atacante do West Ham pode virar reforço do Flamengo? Essa especulação ganhou um pouco mais de força depois que seu empresário esteve no CT do Ninho do Urubu nessa quinta-feira para um encontro com o José Boto. Esse encontro serviu para que eles pudessem se conhecer, conversar sobre Paquetá e também outros atletas. Sobre o Paquetá especificamente, quero contar para vocês que não há nenhuma negociação nesse momento. O Flamengo decidiu esperar pela audiência que acontece na Federação de Futebol da Inglaterra, está marcada para o mês de março. Vale a lembrança de que o Paquetá é acusado de ter forçado 4 cartões amarelos em jogos do futebol inglês. Isso pode lhe render uma punição das mais pesadas. No pior dos cenários, ele poderia pegar até 10 anos de gancho, e essa punição seria revertida em todo o mundo, ou seja, não é que ele ficaria impedido de jogar apenas na Inglaterra, e sim em todas as outras competições pelo planeta, o que o impediria, por exemplo, de se tornar reforço do Flamengo. Diante desse cenário, não há nem por que o Flamengo apresentar proposta ao West Ham ao Paquetá. Nesse momento, o compasso é de espera para aguardar o que vai acontecer a partir do mês de março. Se ele for liberado para continuar jogando, o Flamengo pode retomar tratativas com o West Ham. Vale a lembrança de que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo no ano passado, havia feito uma proposta de 15 milhões de euros ou 89 milhões de reais ao West Ham para ter o Paquetá, mas o clube inglês decidiu continuar com o jogador. Paquetá, que está sendo bastante afetado por conta de todos esses problemas, já havia caído de produção na seleção brasileira. Isso se repete também no West Ham, onde ele era capitão, titular e peça fundamental. Tenho visto cada vez menos o Paquetá sendo protagonista no clube inglês. E você, rubro-negro, gostaria do Paquetá de volta? Já deixa no espaço para comentar a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre a prioridade de reforços no Flamengo. O rubro-negro chegou a uma conclusão. Depois de uma série de reuniões, José Boto, diretor esportivo, e Felipe Luiz, o técnico, estão em busca de um ponta armador. Deixa eu te explicar o contexto dessa história. Na avaliação dos homens do futebol, hoje o Flamengo está muito bem servido em pontas de velocidade. Bruno Henrique, Michael, Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Cebolinha, todos com a mesma característica, da velocidade, do drible, sempre em direção ao gol. Mas, na avaliação da dupla, falta aquele ponta armador. Vou citar um exemplo típico para que o torcedor do Flamengo entenda do que se trata. Everton Ribeiro. Ele nunca foi um ponta velocista, mas era um cara que jogava aberto pela direita, trazia a bola para dentro para armar o jogo. E a avaliação do Boto e do Felipe Luiz é de que hoje falta um jogador com essa característica no elenco do Flamengo. Não é uma operação fácil, nem barata. Pontas armadores costumam custar bastante dinheiro, mas o Flamengo aos pouquinhos tem ganhado um pouco mais de tranquilidade no fluxo de caixa, especialmente com transferências. Só para completar o noticiário do Flamengo, vale o registro de que nesse sábado completa-se 6 anos da tragédia no Ninho do Urubu, quando 10 atletas mirins, jovens, da base do Flamengo acabaram falecendo por conta de um incêndio. Até hoje, ninguém foi culpado pela polícia ou pela justiça. Fala sobre o Flamengo. Explicar um pouquinho sobre Paquetá no Fla. Na quinta-feira, ou seja, ontem, o representante do Paquetá esteve no Ninho do Urubu.
E aí muita gente começou a associar a presença dele a uma possível contratação do Paquetá. Posso garantir para vocês que não vai acontecer, pelo menos até março. Qual que é a estratégia do Flamengo? O Flamengo vai esperar pelo julgamento da Federação de Futebol da Inglaterra. Esse julgamento acontece agora em março e o Paquetá é alvo de uma investigação. Ele está sendo investigado por conta de 4 cartões amarelos que ele supostamente tomou de forma proposital para beneficiar apostadores, vários deles familiares. O Flamengo não pode contratar o jogador sem saber qual que vai ser o destino dele. Ele pode, por exemplo, tomar uma punição de 10 anos sem poder jogar. Pena que é aplicada na Inglaterra e também no restante do mundo, tá? A partir daí a partir dessa definição aí a gente pode ter mudanças no cenário. Rapaziada boa, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando realmente do Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like e se inscrevendo no canal. Ativa aqui o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre tá mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima e vamos que vamos. Vamos pra cima, vamos lá.